Brasil registra a maior deflação da história agora no mês de julho. Essa informação foi divulgada há pouco tempo. O nosso IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil, registrou um decrescimento, uma involução, ou seja, uma queda de 0,68% em julho. E muitas pessoas ficam se perguntando, primeira coisa, isso é bom ou é ruim para a Bolsa de Valores? Isso é bom ou é ruim para a renda fixa? As ações vão decolar a partir de agora? O Tesouro IPCA+, que é atrelado à inflação, já não vale mais a pena? O que está acontecendo? Tem alguma preocupação que você tem que ter? Decidi gravar esse vídeo, mais um episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, para que você entenda o que é que está acontecendo, o que deve acontecer daqui para frente, se isso é uma preocupação, se você tem que mudar alguma coisa nos seus investimentos ou não. Tudo com o objetivo de você conseguir cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre alto. O que é isso? Uma pessoa comum, que seguindo um método validado e comprovado no longo prazo, consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou especialista em investimentos e hoje eu vou te explicar tudo o que envolve essa deflação, essa inflação negativa que a gente teve no mês de julho agora. Então, primeira coisa, vamos conceituar o que é essa tal de deflação. Quando a gente... Melhor do que eu te explicar o que é deflação, primeiro, o que é inflação? Inflação nada mais é que a medida do aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Existem vários índices de inflação, certo? Pensa em inflar, aumentar, inflar um balão, por exemplo, tá? E aí o IPCA é o Índice Oficial da Inflação do Brasil. Ele mede o quanto aumenta, em média, os preços de tudo que as pessoas consomem no dia a dia. Ele pega as famílias que têm renda entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil, tem mais ou menos o IBGE, ele tem uma cesta do que essas famílias compram e aí ele sai todo mês às ruas para ver o que subiu de preço, o que caiu de preço e fazer uma média ponderada. Ele dá mais peso para algumas coisas que as famílias gastam mais, dá um peso menor para algumas coisas que as famílias gastam menos. E aí, se essa inflação ela é positiva, ou seja, se inflou os preços, ou melhor, se inflaram os preços, a gente diz que houve uma inflação. Se os preços estão caindo ou caíram em algum determinado momento, como aconteceu agora no mês de julho, o que acontece? Não é uma inflação, é uma deflação, ou seja, uma redução média nos preços. E existe um outro tipo de inflação, uma outra categorização que a gente pode usar, que é a estagflação. O que seria uma estagflação? Seria um cenário extremamente negativo. É o que possivelmente está acontecendo no mundo inteiro agora. Um cenário de baixo crescimento da economia, com uma inflação muito alta. Só que pontualmente a gente teve essa deflação aqui no Brasil. Então, para que você entenda exatamente o que é que está acontecendo agora, deixa eu te mostrar aqui justamente essa manchete que a gente consegue ver de forma mais pormenorizada o que efetivamente está acontecendo. Então, olha só. IPCA, esse Índice Oficial da Inflação do Brasil. O Brasil registra deflação de 0,68%, ou seja, os preços em média caíram 0,68% em julho. Mas, aqui o que diz a manchete, no acumulado em 12 meses, a taxa segue, em 2 dígitos, segue um pouco acima dos 10% ao ano. Foi a menor taxa desde 1980 e a primeira queda em 2 anos. Mas o que é mais relevante a gente entender é por que aconteceu essa deflação. A gente via a inflação no patamar super elevado nos últimos meses e agora tem um decrescimento, ou seja, uma trégua, né? E basicamente, a gente precisa enxergar isso aqui que eu quero te mostrar. Olha só, de todos os itens que compõem a inflação, veja a inflação de julho para cada um dos grupos pesquisados. O que a gente viu? Educação subiu, ou melhor, vamos descer para baixo. Alimentação e bebidas teve um aumento nos preços, habitação teve uma redução, artigos de residência teve um aumento, vestuário teve aumento, transportes caiu, então habitação e transportes, saúde e cuidados pessoais subiu, despesas pessoais subiu, educação subiu um pouquinho, comunicação subiu um pouquinho e muito pouco, tá? Mas basicamente, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 2 apresentaram deflação, enquanto os outros 7 tiveram alta nos preços, tá? O resultado do mês foi influenciado principalmente pelos custos dos grupos de transporte e habitação, principalmente por conta dos auxílios governamentais dados em relação a combustíveis e a energia, tá? E aqui você pode ver um breve resumo, enfim, se você quiser conhecer mais detalhes. E aqui tem mais um detalhamento de cada a inflação em cada região do país, de cada grupo pormenorizado. Mas o que eu quero te dizer, te mostrar?
essa deflação que aconteceu em julho, ela é pontual. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Muita gente apavorada. Meu Deus, será que não vale mais a pena investir no Tesouro IPCA+, que é um tipo de título público que rende para você a inflação mais determinado percentual? Se você contemplar a inflação, a deflação, na verdade, de julho, você vai ver, caraca, eu tive rendimento negativo. Calma, respira fundo, é algo pontual. Pode ser que repita que a gente tenha uma deflação em agosto? Pode, mas é muito difícil que em setembro a gente volte a ter deflação. A gente vai voltar a ter inflação, fica tranquilo. A inflação vai voltar a te assombrar. Vai voltar a fazer o seu poder de compra cair. Você precisa investir justamente para recuperar pelo menos esse poder de compra. Mas é algo pontual. Por conta... Como que a gente consegue identificar isso? Avaliando que foi somente a habitação que teve uma queda nos preços e transportes, principalmente por conta dos auxílios governamentais dados em relação a combustíveis e em relação à energia elétrica. E não é demais lembrar também que isso é temporário. Em 2023 deve voltar tudo que foi reduzido, aí, por exemplo, o ICMS, que o governo não está cobrando sobre os combustíveis, isso deve voltar em 2023. Pode ser que não volte? Pode ser que não volte. Por quê? Está sendo definido o orçamento público para 2023. E pode ser que para 2023 esteja contemplado algum tipo de benefício, algum tipo de auxílio governamental, mas em alguma hora vai voltar. Em alguma hora isso vai retornar, seja em 2024, seja por conta de outros instrumentos econômicos, isso vai voltar. Então é simplesmente algo temporário que está acontecendo. Inclusive tem uma outra manchete que diz aqui que justamente tem esse teor, demonstrar que, poxa, a deflação de julho ela é artificial e sim, traz riscos ao Brasil para 2023. Como assim traz riscos ao Brasil para 2023? A gente pode perceber que o Boletim Focus, o que é o Boletim Focus? O Boletim Focus é um relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil que contempla as expectativas das principais e maiores instituições financeiras do Brasil para os principais indicadores da economia. E essas instituições financeiras, elas tinham uma projeção para o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação do Brasil, para 2023, ou seja, a inflação para o ano de 2023 subiu em 1 ponto em 2 meses. O consenso antigamente era que a inflação ia ficar em 4,39%. Mas como houve essa transferência da inflação de 2022 para provavelmente 2023, que pode ser para 2024, se, por exemplo, o orçamento público contemplar que vai ter auxílio também em 2023, mas houve uma transição dessa inflação de 2022 para 2023. Hoje se contempla o quê? Que a inflação não vai ser em 2023 4,39%. Vai ser quanto? 5,36%. E se a gente contemplar pelo próprio site do Banco Central do Brasil que a meta da inflação para 2023 é 3,25%, a gente já pode categorizar que a gente está inclusive acima do limite superior da meta, porque basicamente a gente tem uma meta e aí a gente tem um limite máximo e um limite mínimo, ou seja, a inflação ela pode ficar até 1,5% acima, certo? Da meta, ou até 1,5% abaixo. Por quê? Inflação baixa demais é um problema, inflação alta demais é um problema. Ela tem que estar dentro de uma banda específica para ser favorável para a economia. Então, segundo as projeções hoje, a gente vai terminar o ano de 2023 acima do teto da meta. Então, basicamente, já está dado que a inflação em 2022 vai ser muito elevada, já está dado que a inflação em 2023 vai ser muito elevada, não é por menos que o próprio Banco Central do Brasil, ou melhor, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, formada por diretores do Banco Central do Brasil, já desistiram de controlar a inflação em 2022 e 2023. Eles estão olhando para 2024. Até por conta, algo que favorece essa desistência é toda essa ingerência na economia, que talvez seja necessário, não estou dizendo, eu não sou aqui o presidente da República, nem deputado, nem senador, não estou dizendo se tem que fazer ou se não tem que fazer. Estou fazendo uma leitura simplesmente do dado econômico. E acontece que todas essas manipulações acabam, inclusive, dificultando o trabalho do próprio Banco Central de definir, poxa, o que a gente vai fazer agora com a taxa de juros? Por quê? Isso vai voltar em 2023? Vai voltar em 2024? O que vai acontecer? Fica meio nebuloso o cenário. Mas existe uma vantagem nisso. Por quê? Pensa comigo. Se a inflação não vai mais subir tanto, o Banco Central, ele não precisa, ou melhor, o Copom, esse comitê do Banco Central que define a taxa Selic, a taxa básica de juros, ele não precisa elevar tanto a taxa básica de juros para reduzir a inflação atual. Então ele meio que tirou o olhar da inflação atual, até por conta dos auxílios que o governo está dando. E ele está mirando na inflação lá na frente, lá em 2024. Por conta disso, olha só, IPCA com maior deflação da série histórica e ata, essa parte importante, do Copom reforçam visão de que o ciclo de alta da Selic chegou ao fim. Então, o Copom, que é esse comitê formado por diretores do Banco Central do Brasil que define a nossa taxa Selic para os próximos 45 dias e eles se reúnem
cada mais ou menos 45 dias, eles, por conta do cenário interno da economia, por eles, acabou o ciclo de alta taxa de juros. Quais são os riscos? Os riscos são externos. Caso algum risco internacional venha a aparecer, como já estão surgindo diversos riscos no cenário internacional, na economia americana, chinesa principalmente, a Europa está devastada economicamente. E na própria economia internacional, pode ser que a nossa taxa de juros avance e vá mais além. Mas por conta do cenário do Brasil, a taxa de juros não precisa subir mais, até por conta dessa transferência da inflação para o futuro. Entretanto, analistas observam que a resiliência da inflação, principalmente de serviços, e as próprias indicações da ata do Copom podem fazer o Copom demorar para cortar juros. Então, qual é a estratégia que o Banco Central está utilizando? Ele vai parar de subir a taxa de juros. Por que ele vai parar? Primeiro, porque a inflação cedeu no curto prazo. Tá? Por conta de auxílios governamentais. Segundo, se elevar muito a taxa de juros, lembra que o governo também tem dívidas. Quase todo governo do mundo, eu não conheço nenhum governo que não tenha dívida. Então, essa dívida do governo também está atrelada, uma parte dela, à taxa de juros. Se subir muito a taxa de juros de forma desnecessária, o governo acaba aumentando muito seu endividamento, aumenta o custo da dívida do governo, das pessoas, das empresas, e isso acaba travando ainda mais a economia. Quanto mais aumenta a taxa de juros, maior a trava que se coloca na economia. Então, ele está trocando, ele não vai subir mais a taxa de juros por conta dessa deflação que está acontecendo, esse auxílio governamental. Em contrapartida, ele já se compromete, já mostra que, em princípio, ele vai deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo e vai demorar mais tempo para começar o ciclo de queda da nossa taxa de juros. E aí surge a pergunta, isso é bom ou é ruim para a economia? Na verdade, essa deflação, ela não é boa nem ruim porque ela é temporária. Mas, se for para colocar, poxa, bota uma aqui na cabeça, o que é bom? É bom ou ruim? O que é? É bom ou ruim? Eu diria que ela está mais para o lado bom do que para o lado ruim, porque acaba dando uma folga para o Banco Central e ele não precisa subir tanto a taxa de juros, o que dificulta o endividamento de todo mundo, pessoas, famílias, governos. Ele só vai deixar essa taxa de juros maior por mais tempo, tá? Então, acredito que seja, inclusive, benéfico tudo que está acontecendo, embora levemente não é algo que vai mudar a direção dos preços dos investimentos. Então, fazendo uma finalização rápida e respondendo as perguntas que mais surgiram para mim. Primeiro, em relação ao Tesouro IPCA+. Pois, se você investe no Tesouro IPCA+, se você investe em investimentos atrelados à inflação, respira fundo. Talvez você tenha um resultado negativo em um mês, no outro mês, isso vai ser reposto lá na frente, em algum momento. Então, respira fundo que está tudo bem. É só uma troca do hoje por daqui a pouquinho. A inflação não foi embora, foi só um até breve. Então, fica tranquilo, continua valendo super a pena o investimento. Eu tenho sempre pelo menos 20% do meu patrimônio investido em Tesouro IPCA+, e quando que vai retornar essa inflação depende mais do orçamento do governo, se vai ser para 2023 ou se eles vão postergar para 2024, se vai ser uma parte porque vai ser um auxílio parcial em 2023, depende, tem muita água para rolar ainda, a gente não sabe exatamente quando, tá? Esse é até um dos motivos pelos quais o Banco Central está mirando só lá na inflação 2024, tá? Se você investe em ações, você pode pensar o seguinte, poxa, o cenário está interessante para as ações, porque eu já vi nos outros vídeos seus, inclusive no vídeo da semana passada que você divulgou sobre a taxa Selic chegando nesse patamar de 13,75% ao ano, que à medida que a taxa Selic sobe, as ações caem. Então, se a taxa Selic não vai mais subir, as ações não vão mais cair, agora as ações vão voar, vão decolar. Calma, respira fundo, por quê? Enquanto a taxa de juros está num patamar elevado e não dá sinais de queda, de que a economia está forte o suficiente a ponto de você conseguir derrubar a taxa de juros, o que acontece? As ações continuam sendo depreciadas, os preços das ações continuam caindo. Então, não é porque a taxa de juros parou de subir, se é que efetivamente vai parar de subir, que as ações vão parar de cair. Negativo. A gente está vendo uma recuperação aí nos últimos dias, mas que pode desandar, assim como desandou ali depois do primeiro trimestre de 2022. Então, respira fundo. O cenário melhorou para as ações? Em tese, sim, mas existe muito risco lá fora. O mercado muito aquecido nos Estados Unidos, vai ter que subir mais juros por lá. Na China, mercado imobiliário muito complicado, mercado financeiro chinês muito complicado, Europa está sendo devastada país a país, inflação lá está galopante, inflação ao produtor está gigantesca e isso acaba ligando, atrelando tudo à economia. Então, as ações estão muito baratas, há pouco tempo eu divulguei um vídeo sobre isso, estão muito baratas pontualmente. A média não está tão barata assim como está sendo divulgado, mas pontualmente você consegue encontrar muitas ações extremamente depreciadas, com muita oportunidade. Mas não é porque está barato que não pode ficar ainda mais barato. Pode cair mais, principalmente por conta do cenário externo. É por isso que você precisa ter anti-ações. Sempre investimentos que vão te fazer ter lucratividade quando as ações caem. E, poxa, Vinícius, não vou ficar no 0 a 0? É claro que não, porque tudo aquilo que sobe
no longo prazo, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Por quê? O máximo que o investimento pode cair é 100%, o máximo que pode subir não existe. Então, quando você olha as ações e anti-ações com o passar do tempo, você vê nitidamente em todos os períodos de tempo que aquilo que está subindo sempre sobe muito mais, pelo menos 2, 3 vezes mais do que aquilo que está caindo. Tanto quando as ações estão subindo, quanto quando as anti-ações estão subindo. Vinícius, não sei exatamente o que é isso, anti-ações, como é que eu faço, como é que eu estruturo meus investimentos para eu conseguir lucrar nas ações quedas da Bolsa. Nos próximos dias vai acontecer um evento surreal, mão na massa, prático, definitivo, online e gratuito, para você conseguir aprender a lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa ainda em 2022, aproveitando toda a volatilidade que a gente vai ter nesse segundo semestre, por conta desse evento que a gente tem em outubro, já marcado há bastante tempo, bem acirrado. Isso aumenta a volatilidade da Bolsa, é um risco para quem vai investir, inclusive no Tesouro IPCA+, se você focar ali na marcação a mercado, que pode ter, se você investir só em ações, mas se você tiver a sua carteira estruturada para lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, essa volatilidade vai se tornar sua amiga, vai se tornar uma grande oportunidade de você começar já a ter resultado em 2022, tá bom? Como que você faz para se inscrever nesse evento? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do vídeo sobre a taxa Selic, onde eu explico mais essa dinâmica da taxa Selic, as ações e tudo mais, que eu divulguei na semana passada sobre a taxa Selic a 13,75%. Mas antes desse link, vai ter o link para você fazer a sua inscrição gratuita nesse evento. Ressalto para você, não tem enrolação comigo. Você vai sair desse evento apto ou apta a ter os seus primeiros resultados lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa e pode me cobrar depois. Anota aí, grava essa tela, tira um print, faz alguma coisa aí e eu tenho certeza que você vai conseguir implementar o que eu vou te mostrar nesse evento, tá bom? Chega de perder dinheiro, chegou na hora de você lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos. Não esquece de fazer a sua inscrição pelo link aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Que a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.